Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora em que estiver a ver o nosso vídeo. Eu sou o Filho da Lua e este é o canal Lua de Março, de onde desde já desejamos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham neste momento. Circuncisão masculina, circuncisão feminina, alargamento dos lábios da genitália feminina. Nossa, isso deve doer, hein? São algumas coisas que você vai poder ver neste vídeo, porque nós vamos trazer 5 coisas bizarras que só acontecem em África e você simplesmente poderia não fazer ideia. Eu sou o Filho da Lua e para o vídeo de hoje você é o nosso principal convidado. Dar segmento pessoal a estas coisas bizarras que só acontecem aqui na África, você vai precisar começar com a circuncisão masculina. O que é isso de circuncisão masculina? A circuncisão masculina é o processo da retirada do prepúcio, ou seja, o órgão genital masculino, né? Vamos supor que este, né? Vem e aqui na glande tem uma pelinha que vai cobrindo a parte da glande. Então, puxa-se aquela parte, dá-se um corte e isso é a circuncisão masculina. Mas vocês acreditam que tem pessoas que fazem a circuncisão masculina em casa e sem anestesia? Pois é. Alguns médicos tradicionais e pessoas reformadas na área fazem este processo na casa do paciente ou na sua própria casa. As pessoas são levadas para lá ou elas vão até o paciente para poder fazer esta operação. Aqui em África, a circuncisão masculina é quase que obrigatória. Por causa da cultura, né? A pessoa já sabe que tem que fazer a circuncisão masculina e apesar de ser um ato milenar lá na época de Cristo, sabe? Não, nem foi a época de Cristo. Bem antes da época de Cristo, né? A circuncisão já era exigida e tudo mais, e começou com aquele povo lá do Jacó. E até hoje na África a circuncisão é quase que obrigatória. Além de ser algo que evita, segundo a ciência, a prevalecência ou o espalhamento, portanto, de doenças sexualmente transmissíveis, esta circuncisão, em termos de estética, né? Digamos que o piu-piu fica bem melhor sem aquela cabecinha, né? Então, algumas pessoas ou alguns médicos tradicionais fazem essa circuncisão sem anestesia, sem anestesiar o coiso, o piu-piu. Vê se pode, não é? Chega aí com aquela coisa toda, aquela lâmina e vai aí. Dados são mergulhados na água e então besuntados com lama para que fiquem anestesiados. Provocações e insultos são parte do processo de endurecimento dos candidatos para a tarefa que se anuncia. Não há anestésicos tradicionais. Os garotos olham para o céu enquanto o prepúcio é cortado por especialistas locais. Eu não imagino, né? Eu mesmo com anestesia, eu senti dor quando estavam aí passando aquela agulha, né? Fazendo a sua... Como é que é? Vou chamar de cozedura, mas acho que é soltura ou solturar, alguma coisa assim. O piu-piu, né? Eu senti aquilo doendo. Agora, imagina, para quem faz a circuncisão sem anestesia. Eu conheço alguém, eu tenho um amigo que fez a circuncisão por esta via, sem anestesia e tudo mais. Nossa, aquilo deve ter sido muito dolorido, né? Então, em detrimento da circuncisão que é feita por profissionais da saúde no hospital, esta circuncisão tende a levar mais tempo para cicatrizar. E é algo que, se calhar, algumas pessoas têm enfrentado algumas complicações na cicatrização desta circuncisão. Mas, infelizmente, é uma das coisas bizarras que acontecem em África e vamos fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa aí nos comentários. A gente fala, você teria coragem de fazer a circuncisão sem anestesia, em casa, com recurso a uma lâmina? Me fala aí nos comentários, ok? A segunda coisa bizarra são os ritos de iniciação. Pegar adolescentes que estejam a entrar na fase da puberdade
e levá-los para um lugar totalmente isolado. E vamos lá, ficam por cerca de 3 meses, são ensinados a viver como mulheres e homens. Os homens são ensinados sobre as responsabilidades do que é ser o homem no lar, do que é ser o homem numa família, do que é ser o provedor e o líder de uma família. E as mulheres, elas são ensinadas a agradar os homens. Essa é uma das coisas bizarras que acontece aqui em África. Por quê? A mulher, nessas áreas, isto de rito de iniciação acontece geralmente em lugares mais recônditos, né? O interior, lá do outro lado e tudo, mas principalmente na zona norte do país, lá para Cabo Delgado. O que é que acontece nesses ritos de iniciação? Os homens são ensinados a caçar, a pescar e as responsabilidades de ser um homem numa família. E as mulheres simplesmente são ensinadas a segurar e agradar o homem, como servir ao homem, como cuidar da família, como ser uma mulher respeitada na sociedade. E tem uma coisa bizarra que acontece que nós vamos falar lá mais para frente. O que é que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Vamos passar para a terceira coisa que acontece nos ritos de iniciação, que é uma das coisas bizarras que acontecem na África, que é o alargamento dos lábios da genitália feminina. Você sabe, a genitália feminina ela é composta pelos lábios grandes, depois os lábios pequenos, depois o clítoris, depois... E aí vai, né? Que eu não tenho, ué. Então o que é que acontece aí? Os lábios grandes, os lábios externos, os lábios maiores, eles são alargados com recurso a uma substância glicérica, uma substância meio oleosa e tudo mais. Faz-se alargamento dos lábios e aquilo fica grande, fica tipo... Quando a pessoa está em pé, aquilo desce assim, né? Sabe como se fosse o saco escrotal? Pois é, então aquilo desce e faz o alargamento assim, ó. Hein? E aquilo deve ser muito, mas muito doloroso. Isso faz parte do processo de rito de iniciação e aqui temos um nome, chamamos de matuna. Pois é, as mulheres são feitas matuna nesses ritos de iniciação. Segundo a lenda, essa matuna serve para segurar o homem em casa. Quem não tiver matuna, o homem não vai gostar. Por quê? No ato do vamos ver, né? No ato do vamos ver, aquilo serve para proporcionar mais prazer ao homem. Como eu disse, nos ritos de iniciação, a mulher é principalmente ensinada, além de cuidar da família, a agradar ao homem. Então, isto serve neste sentido para, portanto, fazer com que o homem seja mais feliz na cama. Mas principalmente, né, diz-se também que isto serve para evitar casos de estupro. Porque aqueles lábios alargados, né, quando a mulher está se vestindo para sair e tudo mais, eles enrolam aquilo e aquilo fecha o canal da gina, né? Fecha o canal da gina, da pepeca, como dizem por aí, né? E se ela não tiver vontade de fazer aquilo, não vai soltar. Por quê? Porque aquilo fica e fecha lá. E quando as pessoas tentam insistir, manter relações com esta pessoa sem a vontade dela, aquilo chega a aleijar o pio-pio, o júnior, né, do homem, né? Então, essa parte é uma parte super positiva da matuna, ok? Outra coisa bizarra que acontece em África são os casamentos prematuros. Eu não sei se acontece aí no Brasil, mas aqui os casamentos prematuros são um problema muito sério. É verdade, crianças de cerca de 9, 10 anos já são insistidas a casar-se com pessoas muito mais velhas que chegam a ter mais de 50 anos de idade. Era só casa, marido. Escola, quando eu ia na escola, via absurdo, até que fui obrigada a deixar. Essas pessoas vão até as casas dessas meninas, dessa família e pagam para que essa criança seja a sua esposa. E porque a fome é grande e porque a mente ainda não está aberta o suficiente para saber que aquela é uma criança, ela precisa crescer, ela precisa ter os seus próprios sonhos, os pais liberam, portanto, esta ida dessa criança a este casamento prematuro. Casamento em que esta criança vai ser uma
terceira, quarta ou quinta esposa. E são ritos totalmente condenados pelo Estado moçambicano e que também são criminalizados. Essas pessoas, quando descobertas, são responsabilizadas criminalmente, ok? Mas levam essas crianças e obrigam elas a viver como mulheres, viver como pessoas mais velhas. E essas crianças são esposas de pessoas que têm filhos muito mais velhos que elas. Então ela vai ser a madrasta de uma pessoa 20 anos mais velha que ela. Infelizmente é uma coisa bizarra que acontece aqui em África e você comenta aí embaixo sobre o que você acha sobre este assunto, ok? Outro assunto bizarro que acontece em África também é a venda e a morte de pessoas com problemas de pigmentação de pele, vulgos albinos. O albinismo aqui é um problema muito sério, né? Um problema de saúde, um problema de pele, que é a falta de pigmentação na pele. Com isso, traz um número crescente de problemas de cancro de pele para essas pessoas que sofrem por esta doença. Mas o problema não para por aí. Além da agressividade do sol, que incide na sua pele e aumenta a probabilidade de ter este câncer, existe o preconceito, e tirando o preconceito, existe o ataque criminalista a este grupo de pessoas, que não podem simplesmente circular à vontade em algumas áreas da África, porque elas são assassinadas. Porque, segundo algumas lendas, estas pessoas, a morte de pessoas com problemas de pigmentação de pele traz riqueza, gera riqueza para muita gente. Então, alguns rituais africanos e indianos proporcionaram um maior número de sequestro e assassinato de pessoas com problemas de pigmentação de pele. Aqui em Moçambique tivemos este problema cerca de 2015 e 2016 e foi uma coisa muito feia, uma onda de tráfico de problemas com pigmentação de pele muito, mas muito condenada por aqui e pelo mundo afora. E só para deixar bem claro, pessoal, que isto é uma lenda totalmente sem fundamento. É uma lenda sem fundamento e que isto não deve ser propagado por ninguém, porque a morte de nenhum ser humano vai proporcionar riqueza para ninguém. E mesmo se proporcionasse, isso não seria riqueza. Aí, pessoal, eu terminei o vídeo e eu não falei da circuncisão feminina, que é um dos pontos de destaque do nosso vídeo. O que é que acontece aí? O pessoal, nos ritos de iniciação, não aqui em Moçambique, aqui não acontece muito e tal, mas as pessoas fazem o quê? Reduzem o tamanho do clítoris. É verdade, reduzem o tamanho do clítoris da mulher. Isso faz com que a mulher perca a sensibilidade e o prazer sexual. Isso acontece nos países como o interior de Nigéria e interior de outros países africanos, lá no centro mesmo, né? E que olham para a mulher como um instrumento sexual. Infelizmente isso acontece, verdade? E dizem que se a mulher não sente prazer fazendo relações sexuais, aí elas não vão ter que trair ao homem. Então isso é uma coisa ruim e bizarra que acontece aqui em África também. Então, dá lá continuidade aí com o vídeo, por favor. Ok? Vamos para um último ponto, talvez, aqui da nossa lista e da nossa agenda, que seria matar um leão. Dar respeito na comunidade. Isso acontece na tribo Maasai, que é uma tribo nômada de Quênia, se eu não estiver errado, não é? É uma tribo nômade, é uma tribo que vive totalmente isolada do resto da sociedade. Eles vão vagando pelo deserto em busca de melhores condições em termos de caça, em termos de coleção de alimentos e de frutos silvestres. Nesta tribo, para você provar que você já é jovem, você já é homem o suficiente, você precisa trazer aqui para a tribo um animal mais feroz da selva, que é nada mais, nada menos que... Pareceu um rugido de leão? Se não tiver parecido, assuma que foi o rugido de leão, ok? Mas é, pessoal, para você ser respeitado na comunidade, você precisa sair sozinho para a selva e o seu regresso nas suas costas deve ter um leão que foi por si morto. E qual é a arma que você usa? Arco e flecha. Depois de você fazer isso, e se você conseguir, e claro, se você sair vivo desse embate, você vai ter um posto de respeito na comunidade. Você...
Faz, nie boi się, faz. Faz. Zobacz. Você vai ter preferência na escolha das mulheres da sociedade. Você vai ter o respeito de todo mundo e você vai ser uma das pessoas mais bem faladas na tribo Maasai porque você matou o animal mais feroz da selva e isso significa que você é muito mais feroz que eles e você está pronto para proteger a tribo. Se você não conseguir matar, ou você morre ou você volta e diz, bom, ele tentou, né? Tentou. Mas se você consegue, você é uma das melhores pessoas. Então, pessoal, qual dessas coisas intrigou você? Qual dessas coisas bizarras que só acontecem em África intrigou você? Você deixa aqui no comentário que eu quero saber de você. Nós teríamos uma live hoje, mas pessoal, tivemos uma ontem que foi muito extensa e muito legal, né? E é por isso que hoje acabei tendo um dia muito cheio, muito pesado e não deu tempo de preparar a live. Então vamos deixar a live talvez para o longo da semana ou para a semana que vem. E em substituição a esta live eu deixo este vídeo para que vocês possam ouvir, ver e assistir, deixar a vossa opinião, o vosso comentário. Eu quero agradecer também a todos que estiveram presentes na live passada, que foi um sucesso! Vocês são demais! Vocês me fizeram sentir importante e sentir que nós temos uma família e não só inscritos. Eu sou o filho da Lua, pessoal. Para o vídeo de hoje você foi o nosso principal convidado. Se gostou do assunto, já sabe, a inscrição fica totalmente à sua preferência. E quando digo totalmente às suas preferências, estou a dizer que você tem que se inscrever, que é obrigatório, tá bem? Não é obrigatório, na verdade, mas sabe, né? Fortalece o canal, sabe? Aquela inscrição, o like e tudo mais, né? Eu amo vocês, pessoal. Eu vou ficando por aqui com promessa de voltar numa próxima oportunidade com mais coisinhas legais pra vocês. Pra já, ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo e retumbante. Viva Moçambique! Viva a bandeira e o símbolo nacional. Esses são os hinos dos países que eu adoro e que eu amo, que estão aqui no meu coração.